A sensação de progresso por vezes se revela ilusória, um caminhar constante que, internamente, mantém tudo estagnado. O tempo escorre, as escolhas se sucedem, a rota da vida toma novos contornos, rostos inéditos cruzam o caminho. Contudo, no âmago da experiência, persiste a impressão de um ciclo vicioso, como se a existência tivesse se petrificado em um dia impreciso, em um instante cuja memória já se esvai. A fluidez se ausenta, a ruptura não ocorre, a concretização dos anseios permanece distante, e na insistência da vontade, do foco, da fé, o padrão teimosamente se repete, como se um entrave invisível o puxasse incessantemente de volta à inércia. Carl Jung, perspicaz observador da psique humana, assinalava que as correntes mais poderosas são aquelas que escapam à nossa percepção consciente. Frequentemente, o que nos aprisiona não é a carência de algo, mas a tenacidade com que nos agarramos ao que já deveria ter sido libertado. A mente se prende a uma narrativa pessoal, a uma mágoa persistente, a uma versão de si mesma que outrora serviu de inspiração, mas que agora ecoa interiormente com uma voz autônoma. Essa fixação, e não o mero acaso ou o fado, é o agente da paralisia existencial. É o apego inconsciente ao passado, a culpa silenciosa, a imagem construída como estratégia de sobrevivência, que paradoxalmente impede a plena vivência do presente. Essa familiaridade dolorosa ressoa em memórias recorrentes, assombrando os momentos de alegria com a sensação de inadequação, de não merecimento. Reflete-se em laços afetivos desfeitos na superfície, mas nunca integralmente libertados no íntimo, em traumas que definiram a identidade por tanto tempo que a ausência deles gera um vazio desconcertante. Jung denominava esse fenômeno identidade colada no sofrimento. Um estado em que o indivíduo se vincula não apenas à ferida original, mas ao papel aprendido dentro da dinâmica da dor. O benevolente, o resiliente, a vítima, o indispensável, o invisível, e, ironicamente, enquanto a razão expressa o desejo de evolução, o inconsciente obstinadamente busca preservar essa função conhecida, pois abandoná-la equivaleria a uma pequena morte, a perda da narrativa que sustentou a existência por um período considerável. A verdade, por vezes incômoda, revela que o apego nem sempre se dirige ao que nutre, pode fixar-se no que destrói, simplesmente em virtude da familiaridade. Eis a razão da estagnação. O que deveria ter sido liberado é ainda retido com obstinação. Hoje, mais do que um plano elaborado, o que se impõe é um corte interior, uma decisão silenciosa. Eu solto. Não necessito mais disso. Minha existência transcende aquilo que me feriu. Jung ensinava que o sofrimento se dissipa quando a identidade gerada por ele é desvinculada, e que toda cura tem seu ponto de partida no abandono do apego. Hoje, o convite é para um olhar corajoso em direção a tudo que ainda aprisiona, e no desenrolar desta reflexão, desenterraremos as amarras invisíveis que persistem, muitas vezes sem o nosso conhecimento consciente. Pode-se até afirmar a superação, o seguir adiante, o esquecimento. No entanto, o corpo retém memórias, e o inconsciente jamais falseia. Jung alertava que o não reconhecido conscientemente continua a dirigir a vida, e essa direção é então interpretada como destino. A repetição de padrões encontra sua explicação nessa dinâmica oculta, onde, por trás do aparente infortúnio ou da coincidência de eventos desfavoráveis, reside um elo invisível com algo pretérito, um nó emocional ainda não desfeito. Uma parcela do ser permanece congelada em uma versão do passado, aprisionada a uma dor que se tornou refúgio, a uma ausência preenchida com justificativas. O apego mais insidioso não se dirige ao outro, mas à história construída para sobreviver à sua falta. A liberdade é verbalizada, mas a crença subjacente de que a identidade se esvairia sem aquela dor persiste. Por isso, ela é carregada como um atributo essencial, um escudo protetor, um lar simbólico, quando na verdade é uma prisão adornada com palavras vazias, com uma espiritualidade superficial,
com a ilusão de que foi o sofrimento que conferiu fortaleza. Talvez em algum momento tenha sido assim, mas agora essa fixação simbólica, como Jung a denominava, sufoca. Uma parte da alma se ancora em uma imagem, um trauma, um papel, uma ausência, e a realidade circundante é inconscientemente organizada em torno desse ponto fixo. A busca incessante por confirmação da velha ferida se manifesta em sabotagens sutis nas relações, em desconfiança diante do auspicioso, em hesitação diante de novas oportunidades. No fundo, a vibração interior não clama pelo novo, mas pela reafirmação do antigo. A ironia cruel reside na maestria desenvolvida nessa dinâmica, na capacidade de aconselhar outros a soltar e perdoar, enquanto o próprio indivíduo se aferra obstinadamente ao que já deveria ter sido deixado ir. A culpa, um ressentimento antigo, uma imagem idealizada, ou até mesmo a dor de não ter sido reconhecido, e a revolta silenciosa que essa omissão gerou. Enquanto essa âncora não for solta, o movimento se torna impossível, pois a abundância requer espaço, e as mãos permanecem ocupadas demais com o passado. Hoje, o convite é para uma pausa, um fechar de olhos, uma indagação desprovida de receio. O que ainda carrego, fingindo que não? Permita que a resposta emerja, seja ela uma memória vívida, um nome sussurrado pela mente, ou apenas um nó físico no estômago. Ela virá, e ao se manifestar, não a afaste, não a negue, não a racionalize, simplesmente sinta. Nesse instante, o laço do apego começa a se desfazer, e na continuidade desta exploração, compreenderemos a dificuldade inerente ao soltar, mesmo diante da clareza de que essa é a via da libertação. O conhecimento intelectual já foi adquirido, a compreensão já se instalou, mas a libertação teima em não ocorrer. A razão não reside na fragilidade ou na complacência com a dor, mas em algo mais profundo que subjaz ao apego, algo que raramente ousamos encarar. Jung observava que, frequentemente, o elo não se estabelece com a pessoa, a situação ou a narrativa em si, mas com o significado emocional que elas carregavam. Não se retém o antigo amor, mas a ideia de que ele conferia valor. Não se agarra ao emprego passado, mas ao senso de importância que ele proporcionava. Não se prende ao trauma, mas ao enredo que o transformou em alguém especial por ter sobrevivido. Soltar implicaria o quê? Renunciar à narrativa, admitir que o passado já não define o presente. Essa admissão, paradoxalmente, pode infligir mais dor do que a manutenção da ferida viva. O apego, muitas vezes, é um medo disfarçado, medo de quem se tornará sem o familiar, medo do vazio que se instala ao remover o que sempre ocupou todo o espaço. Jung denominava esse fenômeno terror do self, o instante em que a alma, despojada de seus papéis habituais, confronta o nada. E esse nada se revela insuportável para quem construiu sua identidade sobre o alicerce do sofrimento. O olhar se volta para o que precisa ser libertado, mas o pensamento ecoa. Quem serei depois disso? Se eu cessar a autoculpa, o que me impulsionará? Se eu abandonar o sofrimento por aquele amor, o que preencherá o silêncio? Se eu renunciar à raiva, o que restará de mim? É nesse ponto crucial que se percebe que o apego não se limita ao que foi, mas se estende ao medo do que ainda não nasceu. Pois cada libertação significativa implica uma pequena morte, mas também um renascimento, e renascer exige coragem. Coragem de desconhecer o futuro, coragem de abdicar do controle, coragem de não se agarrar a nada, nem ao velho, nem ao novo. Por essa razão, o ego resiste, buscando segurança, ansiando por uma nova dor que substitua a antiga, por uma nova máscara que oculte a queda da anterior. Mas o self não busca substituições, almeja integração. E a integração só ocorre com o que é sentido, aceito, amado e, finalmente, deixado ir. Hoje, talvez a libertação total não seja alcançada, mas um pequeno passo pode ser dado. Soltar uma camada, um pensamento recorrente, uma memória persistente.
Não é necessário arrancar nada violentamente. Basta abrir a mão e permitir que o que já expirou simplesmente se vá. Não como uma fuga da dor, mas como uma prontidão para vivenciar algo que não necessita mais doer para existir. Na sequência desta reflexão, adentraremos esse momento de transição, o espaço onde o apego cede e a alma, enfim, começa a respirar. Existe um instante silencioso em que algo interiormente começa a se desfazer. Não se trata de uma explosão dramática, de uma catarse ruidosa, mas de um processo quase imperceptível. Contudo, nesse momento, sente-se que o que antes aprisionava agora apenas exaure. O olhar se volta para aquela pessoa, aquela dor, aquela história, e o peso habitual se dissipa, substituído por um cansaço profundo, por uma vontade de se afastar de si mesmo. Carl Jung ensinava que o verdadeiro fim de um ciclo não se manifesta com o término externo de algo, mas com a perda do vínculo emocional com aquilo. É quando o apego se dissolve sem conflito, quando a presença se sobrepõe ao vazio, quando a nova versão de si começa a respirar e a antiga não encontra mais espaço. Mas para que essa transformação ocorra, é imprescindível permitir o luto. Sim, o luto, pois todo apego carrega consigo um laço emocional profundo. E todo laço, mesmo o tóxico, necessita ser pranteado ao ser desfeito. É preciso se despedir não apenas da pessoa, mas da imagem idealizada, do papel desempenhado, da expectativa alimentada até o fim. É necessário se despedir da dor que conferiu identidade, da raiva que impulsionou a energia, da ausência que, outrora, ofereceu um propósito. E, acima de tudo, é necessário se despedir da versão de si que se agarrou a tudo isso, pois agora ela não serve mais. Ela atrasa, ela suga a vitalidade, ela prende ao chão enquanto algo interior anseia por alçar voo. Jung observava que o apego só perde sua força quando a dor de manter se torna mais intensa que o medo de soltar. E talvez esse momento tenha chegado hoje. Não é mais necessário lutar, nem compreender tudo, nem ter certeza do que virá depois. Basta confiar na vida e na certeza de que, se algo busca deixar o seu ser, é porque algo novo anseia por entrar. O apego sufoca o espaço onde o inédito poderia florescer, e por isso nada avança. O campo está saturado, o coração congestionado. De passado, a alma repleta de histórias antigas que já não encontram lugar no agora. Hoje o convite é para abrir espaço, não com pressa, mas com respiração consciente, com a permissão para sentir e soltar gradualmente, até que uma voz interior declare: agora sim, posso ir. Pois tudo o que verdadeiramente pertence a você não necessita ser retido com força. E tudo o que precisa ser libertado continuará retornando até que a decisão de abrir a mão seja tomada. Hoje, essa abertura se inicia, e o mundo interior, pela primeira vez em muito tempo, se move. Na sequência desta jornada, exploraremos a transformação desse espaço vazio em potência criativa e a natureza do silêncio que emerge quando o barulho do apego finalmente cessa. Ao soltar, o que resta? O que sobra quando a raiva se dissipa, quando o apego cede, quando o outro deixa de ser o epicentro da dor? Resta o silêncio. E esse silêncio, para muitos, é insuportável, pois o ruído da dor era familiar, ocupava espaço, oferecia uma rotina, uma identidade, até mesmo uma companhia. Sem ele, o que permanece? Carl Jung assinalava que o silêncio é a melodia do self se reorganizando, o intervalo entre a morte de um antigo papel e o nascimento de uma nova identidade. Mas nesse espaço intermediário, muitos desistem e retornam àquilo que já causava sofrimento, reativam laços tóxicos, retomam pensamentos destrutivos, não por masoquismo, mas por desconhecimento do que fazer com o vazio. E aqui reside um segredo raramente revelado. Esse vazio não é o fim, mas o princípio, o solo fértil da alma, onde a criatividade volta a respirar, onde a vida pode finalmente brotar sem ser sufocada por narrativas antigas. Jung concebia o vazio como um útero psíquico, um lugar escuro, silencioso,
mas profundamente fecundo. É nele que a reação cede lugar à criação. Mas para que isso ocorra, a presença plena se faz necessária, sem preencher o tempo com distrações, sem buscar substituições rápidas, sem fugir de si mesmo. O novo só emerge quando há a coragem de permanecer no nada, de escutar o que emana das profundezas, de observar o que pulsa na ausência da dor que tudo preenchia. Talvez um impulso criativo surja, um desejo antigo ressuscite, uma vontade de transformar o ambiente, de escrever, de caminhar, de dançar, de amar de maneira diferente. Esse é o Self se comunicando, não com palavras, mas com movimento, com vibração, com direção, uma vontade que nasce de dentro, limpa, leve, livre. Hoje, o convite é para dar esse passo, não para perseguir algo novo, mas para se permitir ser algo novo. Soltar não é perder, é conceder espaço, e onde há espaço, há fluxo. Não é necessário apressar o processo, basta permitir que esse espaço cresça sem receio. A vida não exige prontidão, apenas um vazio suficiente para recebê-la. Jung ensinava que a alma encontra seu caminho quando a tentativa de controlar tudo cessa, e a permissão para sentir e deixar vir é concedida. O que emerge após o silêncio é sempre mais autêntico do que tudo aquilo que se lutou para manter. Na sequência, exploraremos como utilizar esse novo espaço interior para atrair experiências alinhadas não com a dor pregressa, mas com a presença atual. Ao soltar ou iniciar o processo de soltura, um novo campo se abre. Mas aqui reside outra escolha crucial, pois o esvaziamento por si só não basta. É necessário discernir com o que preencher esse vazio. Carl Jung afirmava que o universo interior responde a frequências, não a meras vontades. Ou seja, não é o desejo consciente que atrai, mas a vibração constante. E essa vibração não se manifesta em mantras ou em visualizações superficiais, mas na postura emocional diante da vida. Se a abundância é almejada, mas o despertar diário é marcado pela sensação de carência, o campo não responde ao desejo, mas à ausência sentida. Se o amor é buscado, mas a tentativa de provar a própria dignidade persiste, a vibração ainda reside na carência, e essa frequência guiará o que se manifesta na experiência. Por essa razão, o verdadeiro trabalho se inicia agora. Reconfigurar a própria presença. Sentir-se merecedor sem a necessidade de validação externa. Agir a partir da verdade interior e não da ferida. E sustentar essa frequência mesmo diante da aparente imutabilidade do mundo exterior. Jung observava que quando o Self emerge, ele não clama por atenção, ele simplesmente é. E essa presença silenciosa, firme e límpida é o agente da transformação. A questão que se impõe agora é: como habitar esse novo espaço? A resposta reside em escolhas coerentes, não impulsivas, mas integradas. Significa dizer não ao que não honra, sim ao que eleva, cessar a aceitação do quase, abandonar a perseguição de quem não reconhece a própria alma, e acima de tudo, parar de se justificar, pois a inteireza não busca compreensão, apenas vivência. A cada pequena decisão alinhada com essa nova frequência, uma mensagem é enviada ao universo. Esta é minha nova vibração, minha nova narrativa, o campo que agora sustento. E a resposta do universo se manifesta não como mágica, mas como um reflexo coerente da transformação interior. Hoje, a oportunidade reside em sustentar esse novo campo, em honrar o que foi libertado e em vibrar a essência desejada, sem pressa, sem ansiedade, sem representações, apenas presença real e límpida. Pois o segredo não reside em atrair, mas em cessar a repulsão gerada pela própria incoerência. E quando esse estado é sustentado com constância, a vida começa a se reorganizar em torno dele. Pessoas mudam, caminhos se abrem, oportunidades surgem, não por um pedido consciente, mas porque o próprio indivíduo se tornou a resposta. Na sequência, exploraremos a manutenção dessa vibração mesmo diante das tentativas do mundo
de retornar ao antigo e a importância de resistir a essa inércia como chave final da transformação. A nova vibração se instala. O corpo se torna mais leve, a mente mais clara, a alma mais silenciosa. Mas então o mundo exterior retorna, trazendo consigo os inevitáveis testes. Jung assinalava que todo novo estado de consciência é imediatamente desafiado pela realidade externa, não como punição, mas como prova de coerência. É como se o universo questionasse: a libertação foi genuína ou apenas uma declaração superficial? Esses testes não são simbólicos. Manifestam-se em pessoas do passado que retornam, em convites disfarçados de tentação, em situações que remetem ao antigo, mas com uma nova aparência. É nesse ponto que muitos sucumbem, confundindo repetição com sinal, interpretando o retorno como um destino inevitável, esquecendo que o que volta muitas vezes serve apenas como um termômetro do aprendizado. O padrão de escassez foi declarado obsoleto, mas surge uma nova proposta sedutora, exigindo sutilmente a mesma diminuição de outrora. O antigo amor, aquele que não enxergava o valor, retorna com palavras doces e arrependimento, mas a cegueira persiste. O papel de salvador foi conscientemente abandonado, e subitamente alguém dependente clama por auxílio incondicional. Esses são os testes, o que Jung chamava de retorno do arquétipo sabotador. Ele se manifesta disfarçado, sutil, precisamente quando a nova trajetória começa a se firmar. Manter a nova frequência no silêncio é relativamente simples. O desafio reside em sustentá-la quando o caos reaparece. E aqui reside uma verdade raramente dita. Não há necessidade de responder, de ceder, de se justificar. A única exigência é manter a própria vibração, silenciosamente, firmemente, sem drama. O universo compreenderá, pois, ao resistir ao antigo, ele gradualmente cessa seu retorno. Ao não nutrir mais o padrão, ele definha por inanição. Jung observava que o ego vocifera ao perder espaço, tentando incessantemente retomar o controle. Mas o self observa, acolhe e segue adiante. Hoje, o maior gesto de poder reside em não retroceder. Mesmo que a saudade aperte o peito, que a dúvida sussurre ao ouvido, que a realidade externa ainda não reflita a mudança interior, pois a realidade sempre se alinha à vibração. É apenas uma questão de tempo, de constância, de lealdade à pessoa que se está tornando. Não há mais dívidas com o passado, nem obrigações de salvar o outro, nem necessidade de provar qualquer coisa. A jornada prossegue em paz, mesmo quando tudo conspira para o retorno ao caos. Na sequência, testemunharemos como esse novo estado interior atrai não apenas abundância, mas também relações, caminhos e sinais que ressoam precisamente com a essência atual. E então, um dia, algo se transforma. O despertar não carrega mais o antigo peso. A lembrança do passado não define mais o presente. O encontro com o outro não evoca dor. O reflexo no espelho revela um reconhecimento inédito, não como alguém que carrega o fardo do pretérito, mas como um sobrevivente da própria prisão interna. Carl Jung ensinava que o verdadeiro milagre não reside na alteração do mundo externo, mas na metamorfose do campo interior que o cria. E essa transformação foi iniciada, está em curso ou acaba de começar. Pois o milagre não provém de fora. Ele germina no instante em que a escolha de soltar é feita. O velho papel, a dor usada como escudo, a ilusão de que o sofrimento era a moeda do reconhecimento. Nesse instante, a mudança se manifesta. As coisas começam a fluir, novas conexões são estabelecidas, ideias inéditas surgem, a sensação de merecimento se intensifica. Mas o mais significativo não é o que chega, mas o que se sente interiormente. Paz, espaço, autenticidade. A tentativa de ser outro ou de provar algo cessa, a presença plena se instala, e a presença é a vibração mais rara e poderosa, atraindo o genuíno, sustentando o duradouro. Pois a busca por qualquer coisa, por viver pela metade, por laços superficiais,
promessas vazias e pressas desesperadas, se extingue. A sede é por verdade, leveza, silêncio compartilhado com aqueles que sabem escutar a alma. Isso não se concede a quem pede, mas a quem libera o que impedia. Jung afirmava que a abundância real não se trata de ter mais, mas de não precisar carregar o que não pertence ao próprio ser. Hoje, essa verdade se manifesta na pele, no corpo, na alma. A jornada interior permitiu soltar pesos, chorar partidas, silenciosas, enterrar versões de si mesmo que já haviam expirado. E agora, o novo ciclo se inicia, não um novo ansioso e artificial, mas o novo autêntico, que brota do silêncio, do espaço, do campo limpo que a coragem permitiu abrir. Hoje a busca por milagre cessa. O próprio indivíduo se torna o milagre. E por onde passar, o mundo perceberá a transformação, que não reside na aparência, mas na frequência. Agora, carrega-se o som do desapego, e quem o escuta jamais, tratará o ser como antes. Essa é a nova vida, e ela já começou. E nesse novo compasso, onde a leveza dita o ritmo e a autenticidade colore a existência, a jornada se aprofunda. Aquele anseio incessante por algo externo que preenchesse o vazio, começa a ceder espaço para uma descoberta interna surpreendente. A completude reside na própria essência, despojada de máscaras e artifícios. As comparações se esvaem, a necessidade de provar valor se dissipa, e a energia antes despendida em tentativas vãs de encaixar-se em moldes alheios, se volta para a nutrição do próprio ser. Os relacionamentos também experimentam uma metamorfose sutil, porém profunda. Os laços de dependência e carência, outrora confundidos com afeto genuíno, revelam sua natureza frágil e limitante. A atração agora se direciona àqueles que vibram em uma frequência similar de inteireza, que reconhecem a beleza da autonomia e que compartilham a jornada sem a necessidade de preencher lacunas ou projetar expectativas irreais. A troca se torna mais fluida, mais respeitosa, um encontro de almas que se reconhecem em sua individualidade. Os caminhos profissionais e os projetos pessoais também se realinham com essa nova vibração. A busca incessante por reconhecimento externo e por validação através de conquistas materiais perde sua força motriz. O propósito emerge de uma conexão mais profunda com os próprios talentos e paixões, impulsionado por um desejo intrínseco de contribuir e de expressar a própria criatividade. O sucesso não é mais medido por padrões externos, mas pela sensação de alinhamento e de significado naquilo que se realiza. Os sinais do universo, antes obscurecidos pelo ruído da ansiedade e da projeção, tornam-se mais nítidos e eloquentes. A intuição se aguça, a sincronicidade se manifesta com mais frequência, e a confiança no fluxo da vida se fortalece. A sensação de estar no lugar certo, no momento certo, permeia a experiência, não como uma crença cega, mas como uma percepção intuitiva de que o caminho se desdobra em harmonia com a própria verdade interior. E assim, a jornada prossegue, não mais impulsionada pela fuga ou pela busca incessante, mas pela aceitação e pela celebração do próprio ser em sua totalidade. A leveza não significa a ausência de desafios, mas uma nova maneira de enfrentá-los, com mais resiliência e com a certeza de que a força motriz reside no interior. A autenticidade se torna o farol que guia as escolhas, e a paz interior, o porto seguro em meio às tempestades da vida. Essa é a dança da alma que se liberta das amarras do passado e se permite florescer em sua plenitude, uma melodia silenciosa que ressoa em cada passo, em cada encontro, em cada novo amanhecer. Se essa jornada interior fez algum sentido para você, se você se identificou com essas reflexões sobre soltar o que não serve mais e encontrar a própria verdade, considere se juntar a essa comunidade. Ao se inscrever no canal, você acompanha as próximas explorações sobre a mente, as emoções e o caminho para uma vida mais autêntica. E se essa mensagem tocou você de alguma forma, compartilhar sua experiência deixando um gostei
ajuda essa conversa a alcançar mais pessoas. A troca de ideias e a conexão que criamos por aqui são muito valiosas.